Silenciamos então nossas mentes, nossos corações, levando nossos pensamentos ao Pai, visualizando a figura compassiva de nosso Mestre Jesus, e como ele bem disse, que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, entre elas estaria ele. Tenhamos então a certeza que o Mestre estará entre nós em mais essa noite de estudos, onde estaremos estudando o Evangelho, por ele trazido há mais de 2000 anos, e nos tornado mais claro, através da codificação de Allan Kardec, lá no ano de 1857, quando então o Mestre havia nos deixado por parábolas, por contos, por histórias, e através da doutrina dos Espíritos veio nos esclarecer essas parábolas, porque nós, humanidade, já nos encontrávamos intelectualmente prontos para receber esses ensinamentos. Pedimos então a proteção da espiritualidade maior que conosco se encontra, enviadas pelo Divino Mestre, para que nos ampare, nos harmonize e nos traga a compreensão dos temas que hoje serão estudados. Também pedimos ao mentor espiritual do nosso grupo, Miramês, e sua equipe, que estejam conosco também, nos orientando a melhor forma de estudarmos e compreendermos o que estaremos em estudo, mas principalmente, após esse estudo, consigamos colocar, mesmo que palidamente, em prática o que foi por nós aprendido. Possamos, então, levar através do exemplo o quanto a doutrina dos Espíritos nos é benéfica, com aqueles os quais convivemos, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, enfim, todos, e mesmo silenciosamente, estão sendo influenciados pelas nossas atitudes no bem. Estão abertos os nossos trabalhos. Que assim seja. Vamos passar então para a Gorete o estudo do nosso Evangelho. Boa noite. Então, a parábola da semente, né? Que fica no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17. Item 5. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, sentou-se perto do mar. E se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. Ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Uma outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, queimou, e como não tinha raízes, ela secou. Uma outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Uma outra, enfim, caiu na terra boa, na boa terra, e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola daquele que semeia. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo.
E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por um. São Mateus. Versículo 13, aliás, capítulo 13, versículo 18 a 23. A parábola da semente representa com perfeição as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão uma letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é um emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos, e não se interessam por elas, senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que, depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros, e não a si mesmos, dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos? Então, assim, ó, eu procurei alguma na literatura, né? Alguma coisa para que eu pudesse comentar, e busquei no livro tem aqui do Rodolfo Caligares, que é Palavras, né, Evangélicas, editado pela FEB, né? Que ele diz que a semente é a palavra de Deus, né? Eu posso ler, porque eu vou comentar assim. Acho que eu vou dar uma lidinha, né? Porque senão a Sim, gente sim, meio fica que à perde. vontade. Fica à vontade, Então, nos apresenta como você achar melhor. né? Segundo o Rodolfo, e que a gente estuda. A semente da beira do caminho refere-se às criaturas indiferentes, isto é, aos indivíduos ainda imaturos, não preparados para tal semeadura. Indivíduos que se expressam mais pelo estômago e pelo sexo e cujos corações se mostram insensíveis a qualquer apelo de ordem mais elevada. Então, essas pessoas, essas criaturas, esses espíritos, são, né, a semente que caiu à beira do caminho. A semente, quer dizer, a palavra de Deus que caiu no pedregal, diz respeito a uma classe de pessoas de entusiasmo fácil, que se animam fácil, né? Que, ao se lhes falar do evangelho, aceitam-no prontamente, com júbilo, mas não encontrando dentro de si mesmas forças suficientes para vencerem o comodismo de empreender a reforma de seus hábitos, a melhora de seus sentimentos, e, se acontece, surgirem incompreensões e dificuldades por causa da doutrina, então elas esfriam de uma vez, voltando rapidamente, né, à vida que levava. Então, essa é a semente que cai no pedregal, né? Essas pessoas que elas até gostam, simpatizam, mas elas rapidamente elas desistem quando tem que fazer a reforma íntima. A semente que caiu no espinheiro, né? São aquelas pessoas que, embora já tenham tido notícias dos ensinamentos evangélicos e até os admirem e os louvam,
sente-se, todavia, demasiadamente presos às coisas materiais, que consideram mais importantes que a formação de uma consciência espiritual. O medo do futuro, nessas pessoas, a luta pela conquista de garantias pessoais, as vantagens e as luxuosidades sufocam no nascedouro os sentimentos altruísticos ou qualquer movimento da alma que implique a renúncia aos seus queridos tesouros terrestres, né? Então, aquela semente que caiu no espinheiro é aquela pessoa que até simpatiza, que gosta, mas ela, em primeiro momento, ela vai lutar pelas suas conquistas materiais e não as espirituais, né? Enfim, a semente que caiu na terra boa. Então, são aquelas pessoas, são os adeptos sinceros, nos quais as lições do Mestre Divino encontram magníficas condições de receptividade. Abraçam o ideal cristão de corpo e alma e se esforçam no sentido de pô-lo em prática. Embora essas pessoas, né, todos nós soframos tropeços e fracassos, algumas vezes perseveram, ansiosos, resultando de seu trabalho abençoados frutos de benemerência e de amor ao próximo. Então, esse trechinho aqui eu tirei de Parábolas Evangélicas, do item 1, né? Semeador, Parábola do Semeador, do Rodolfo Caligares, editado pela Fé. Então, a gente pode pensar também na lavoura do espírito, né? E ali focou mais quanto aos trabalhadores espíritas, mas eu acho que está bem claro, e para a gente não ficar naquelas questões, de repente, de mesmo que indiretamente fazer julgamentos, né? Então a gente buscou assim falar mais sobre a nossa condição de ser humano, né? Como seres humanos, todos nós. Então, na lavoura do espírito, a celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Então, quem de nós puder receber uma gota de revelação espiritual no ímã do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, nós que estamos buscando estudar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, né, o Consolador, procuremos de imediato, diz aqui o texto, quem diz é Emmanuel, né? Emmanuel, o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. Está no Fonte Viva, lá no item 39, né? E Emmanuel nos dando esse parecer. Daí eu também peguei aqui, também no Fonte Viva, tá? Porque Fonte Viva, né, a gente sabe que é uma extensão do Evangelho, né? Então, Emmanuel explica muito todas as passagens para nós de uma forma assim bem acessível, né? Apesar que às vezes a gente acha que entendeu uma frase e se a gente for pensar bem, for estudar, a gente percebe depois de alguns anos que o alcance era maior do que a gente havia imaginado, né? Mas, enfim, é muito bom, nos incentiva muito e nos direciona corretamente. Então, servir e marchar também se refere à semente, tá? Planta-se a semente da boa vontade, né? A palavra de Deus, a semente da boa vontade. Mas os obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. Aí a gente pode começar, assim, fazer uma comparação com a nossa vida íntima, né? O nosso crescimento desde o momento que nós nos deparamos com a doutrina espírita, com o Cristo, a nossa tentativa da reforma íntima através dos estudos espíritas, né? E quantas vezes nós nos encontramos diante
obstáculos imensos, né? Para que a nossa sementinha, essa sementinha que está lá no nosso coração, na nossa alma, ela tenha um pouco de dificuldade, né, para nascer. Então, essas dificuldades são as futilidades da nossa vida inferior, né? Da nossa vida pautada somente nas questões materialistas. E também daí a gente já sabe que daí vem todos aqueles amigos juntos, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ganância, e tantas outras, né, situações. Então, que podem ser considerados como a invasão de vermes simbolizados, né, nos aborrecimentos de toda sorte. Aí ele faz uma analogia aqui, né? Então, a lama da inveja e do despeito, incompreensões, maldade, calúnia, indiferença, desentendimento, as nuvens das preocupações, né, da vida, a poeira do desencanto. Então, aqui ele fez uma analogia como a invasão de vermes, né, nos aborrecendo, para que essa sementinha não nasça, não se desenvolva. Então, todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem, né? Porém, novamente, no Fonte Viva, no item 64, com o título de Semeadores, e daí ele cita, né, a parábola, eis que o semeador saiu a semear. Emmanuel fala o seguinte, quem tiver o livrinho depois olha ali, né, que Jesus, ele não delegou, ele não, em momento algum, ele comentou, ele falou, né, para o povo que ouvi, para os seus discípulos, que outro iria fazer, né, iria semear. Ele próprio foi semear, né? Em maneira alguma transferindo a imagem, né, a tarefa para outros. E poderia, né? Poderia ter feito, mas não fez, nos dando o exemplo de que nós também devemos fazer, né? Devemos semear e não devemos transferir para os demais aquilo que nos compete. Então, transferindo a imagem para o solo do espírito, né? Nós percebemos que os deveres de renovação que nos convidam à santificante lavoura da elevação. Então, nós não podemos transferir os nossos deveres para outros. Nós mesmos devemos fazê-lo. Então, o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, né, nessa tentativa, a fim de beneficiar corações alheios. E aqui, eu grifei bem grande assim, o devotamento ao próximo, né? Como que nós vamos fazer esse devotamento ao próximo? Como nós vamos fazer essa semeadura, né? Então, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeira do eu, né? Excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão desse interesse geral, encontraremos a terra das almas. Também faz uma analogia com a sementeira e com a semente, né? Sufocada de espinheiros, né? Então a terra das almas, nós, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todas, a benefício de todos. Essas são palavras de Emmanuel, tá? Eu estou lendo aqui, né? Mas eu não interpretei, tá? Eu só copiei. Então, e ele ainda diz assim, que o semeador do céu,
né? Quem é o semeador do céu? Ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento, né? Discernimento acerca da vida imortal, da espiritualidade. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz, seus irmãos menores, pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Aí Emmanuel nos aconselha o seguinte, que afastemo-nos, pois, das nossas inibições, né? Vamos tentar de todo jeito, né, superar as nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear, né? E daí, já Divaldo e Joana, lá no Momentos Enriquecedores, esse aqui, ó, bem pequenininho, esse é velhinho, tá tudo rasgadinho já. Tão velhinho que é, acho que tem uns 40 anos esse negócio, esse livrinho aqui. Diz assim, ó, já que Emmanuel diz para a gente sair para semear, né? Eu peguei Divaldo e Joana, que diz assim, o indivíduo é sempre o resultado dos pensamentos que elabora, que acolhe e que emite, né? Então, o nosso desejo, né? Acredito que de todos nós, é que possamos ser semeadores, né? Multiplicadores, hoje uma palavra mais moderna, multiplicadores do bem, das palavras do Cristo, né? Podemos fazer analogias mais contemporâneas, né? Mas que trazem lá, né, no cerne da questão, que sejamos valorosos e que sejamos a boa terra, né? Que essa sementinha que foi colocada em nós desde os primórdios, desde quando éramos princípios, né? Meros princípios espirituais, estava lá esperando a hora para eclodir, que essa hora possa ser agora, que possamos todos nós, né, na medida das nossas forças, e sempre um auxiliando o outro através das palavras generosas, né, que são sempre colocadas nos estudos, nas leituras, no sorriso, no olhar, no falar, nas nossas preces, possamos todos nós fazer parte dessa sementeira. Que assim seja. Muito obrigada, tá? Desculpa por ter lido muito. Não dá ainda para falar sem ler. Obrigado, Gorete, foi excelente. Não vou dizer que foi bom, porque foi excelente. Foi muito Tem bom um monte de mesmo. livrinho aqui, ó. Tá Mas tudo aqui. esse é o nosso objetivo, né? A leitura e as interpretações, e nós dividirmos com os nossos companheiros de estudos, né? Mas antes de prosseguir, eu gostaria de dar as boas-vindas ao seu Edgar, a Marilene, dizer que estamos muito felizes em vê-los novamente conosco, principalmente a Marilene também passou por esse periodinho de convalescência da dengue, né? Então, sejam bem-vindos e se sintam acolhidos. Vocês moram nos nossos corações. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deus abençoe vocês. Os maquiadores não vieram hoje para maquiar nós, então não vou mostrar carinha hoje, não. Fica tranquilo, seu Edgar, que o coração continua bonito, né? Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite, Meu Marilene. Edgar, a maior maquiagem que o senhor e a dona Marilene podem nos dar é a presença de vocês dois aqui, felizes e sadios. É isso que a gente quer, essa é a maior maquiagem que podemos ter. Obrigada, queridos. Bom, então, essa parábola é interessante.
que a gente comentou antes, né, que as parábolas, então, elas são histórias simbólicas, né, que Jesus contava, que contém os ensinamentos morais que ele queria nos passar. E essas parábolas, então, elas são, vamos dizer assim, elaboradas de maneira a ficarem muito próximas da realidade do cotidiano, da época, né, e também do nosso, e a ponto, assim, que elas geravam dúvidas se suas narrações eram verdadeiras ou concebidas em todas as épocas, né, e preservaram, então, as lições de Jesus, essas parábolas. E as explicações que Jesus deu da parábola do semeador era para a época a que vinha para os espíritos encarnados daquela época, né? E de que necessitavam também os apóstolos a fim de desempenhar suas missões, mas não só para aquela época. As parábolas vieram para todos os tempos. Só que elas tinham que ser ditas em forma de parábolas, histórias e contos, porque nós, naquela época, ainda não tínhamos condições de entender o que seria para o futuro, que então veio a doutrina dos Espíritos decodificar, né, essas parábolas para nós, nos dá um entendimento melhor. Então, essas parábolas são ainda, hoje, vamos dizer assim, um dos métodos mais eficientes na construção psicopedagógica, né, que tem o objetivo da edificação dos homens. Mas só que hoje em dia é interessante, hoje em dia, trocar o nome, né, de parábolas, hoje em dia se ensina de forma lúdica, né, que são histórias, contos, músicas, enfim. Mas a forma lúdica, os próprios hebreus já ensinavam na época deles, né, que era através dos contos, parábolas. Então, Jesus, se utilizando desse mesmo método, como era algo que ele ia deixar para todos os tempos, né, tinha que ser dessa forma. Ele não podia, muitas coisas ele não podia falar de forma clara. E a doutrina dos Espíritos veio, então, nos esclarecer de uma forma mais, vamos dizer assim, abrangente essas parábolas, né, para que pudéssemos entendê-las com mais profundidade. Então, é essa a importância nossa, como estudantes, né, do Evangelho, da doutrina espírita, para também nos tornarmos semeadores, mas de que forma? O semeador principal, né, é Jesus, mas também seremos semeadores, principalmente através do exemplo. Então, a parábola do semeador, ela resume assim as características principais de todas as almas, né? E ela vem nos mostrar a diferença entre aqueles que possuem uma boa, uma má vontade, quando recebem os ensinamentos do Evangelho. E isso acontece conosco, dentro da casa espírita, da doutrina espírita, né? Enfim, nas outras religiões, essa parábola do semeador serve para todas as religiões, não é? Porque as religiões, nós vamos lá aprender os evangelhos, claro que nós de forma um pouco diferente, mais aprofundada, né? Então, como a Gorete já nos disse antes, quem é o semeador da parábola? O semeador é Jesus. Nós seremos os semeadores, também somos semeadores. Claro que uma dimensão bem diferente da de Jesus, né? E o que são as sementes, como já nos disse a Gorete? São os ensinamentos. Que ensinamentos? De bondade, de sabedoria. E como nós vimos ali os diversos terrenos, então são o que? Os nossos corações. Onde ele semeou os ensinamentos? No nosso coração. Então, nós podemos ser comparados aos 4 terrenos da história. O terreno do caminho, o solo cheio de pedras, a terra cheia de espinheiros e o bom terreno. O modo como damos resposta a esse amor que o Divino Mestre nos dedicou, que nos classifica espiritualmente, mostra que espécie de terreno nós somos, que existe em nós, né? Então nós mesmos podemos nos julgar, vamos colocar assim, ou nos avaliar, que tipo de terreno nós somos quando nós ouvimos essa palestra, essa parábola, né? Podemos dizer então que
o terreno do caminho é semelhante àquela alma, como já foi bem dito pela Gorete, que ouve a palavra do Evangelho e não procura compreendê-la. É como diz o Herculano Pires, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz que muitos que se dizem espíritas são, na verdade, leitores mais ou menos atentos de livros espíritas, né? Porque eles leem, não a compreendem, não lhe dão valor. Aí vem as forças do mal, como se diz, os espíritos equivocados, eu não gosto de chamar de maldosos, desencarnados e encarnados, né? E retira o que foi semeado do nosso coração. Como retiram, né? A gente diz assim. De uma forma com que a gente esqueça o que ouviu, dando ouvido a outros pensamentos, a outras pessoas, fazendo com que a gente se desinteresse, né, das coisas espirituais. Vem aqueles que vêm nos assediar, nos obsidiar, enfim, nos levar para outros caminhos, né? E nós, como espíritos, ficamos indiferentes a esses ensinamentos divinos. A semente não chegou a penetrar o nosso coração. É quando a gente diz, e quando a gente entra na doutrina, a gente sai a qualquer momento. Mas quando a doutrina introjeta, que ela encontra a boa terra em nosso coração, ela permanece. Às vezes a gente cita como exemplo, né, de um terreno assim, um adulto, uma criança, que não presta atenção às aulas de evangelização, né? Ficam distraídos, às vezes, durante as explicações, não prestamos atenção, ou ainda que não gosta de ler os livros, né, do Evangelho, enfim, que ensina esses caminhos de Jesus. Nós somos esse primeiro. E o segundo terreno que cita na parábola, né, que é o pedregoso, esse terreno é a imagem daquela pessoa que recebe os ensinos de Jesus, como já foi dito, pela Gorete, com alegria. São aquelas pessoas entusiasmadas com o serviço cristão. Nós vimos muito nas religiões em geral, na casa espírita, né? Chegam animadas na casa espírita, estudar o evangelho, mas essa animação muitas vezes dura muito pouco. Nós cansamos de assistir isso, quantas vezes já aconteceu conosco, né? Já aconteceu comigo também. Então, quando surge as pessoas, às vezes, é espírita, enfim, né, zombam, nos perseguem, vem os sofrimentos. E a nossa alma, que é ainda muito inconstante para esse ensinamento, acaba abandonando esse caminho do evangelho, né? Acontece muito. Por exemplo, um adulto, uma criança que está nas aulas do evangelho, por exemplo, numa casa espírita, ela está ali aprendendo os mandamentos divinos, os ensinamentos do Cristo, o caminho do bem, da pureza, da honestidade. Claro que ali muito contente com o que está estudando, né? Sente-se feliz, sente animado. E um dia, vamos dizer, alguém aparece dizendo que o espiritismo não é coisa boa, não. É como a gente ouve as pessoas fazendo essas críticas, zombando muitas vezes essa pessoa, né? Própria família, amigos, enfim, onde ela convive. Então, essa pessoa que ainda não tem a firmeza na fé e fica constrangida de ouvir, muitas vezes até zombarias, né? E muitas vezes dizendo que, como eu já ouvi também, que a nossa não é uma religião. Uma vez uma pessoa me disse assim, e vocês espíritas se julgam cristãos? Então muitas pessoas ficam amedrontadas com isso, né? Acabam abandonando a casa espírita, o estudo do evangelho, muitas vezes a própria família, o esposo ou a esposa não aceita, e a pessoa acaba abandonando, né, esquecendo dessa beleza que é o ensino do ensino de Jesus, e a bênção que é a doutrina espírita nos esclarecendo todas esse ensinamento que o mestre nos deixou, né? Então essa pessoa tinha o coração semelhante ao terreno cheio de pedras, né? Onde a planta da verdade não pôde crescer nesse solo cheio de pedras, né? Aí vemos também o terceiro, que é o terceiro solo, né? Que é a terra cheia de espinhos. É o caso das pessoas que recebem, então, a palavra do Evangelho.
mas depois abandonam o caminho cristão por causa do quê? Das falsas grandezas do mundo, né, e da sedução das riquezas. As pessoas ouviram o evangelho, mas se interessam mais pelos negócios da terra, né, pelos lucros, pelas vaidades da vida, pelo cuidado, vamos dizer assim, mais de coisas materiais, né? E também há pessoas que conheceram, às vezes, desde pequenas, os ensinos de Jesus. Mas quantas vezes, né? Aquele pequenino está estudando, está aprendendo do Evangelho, está indo na igreja, está se evangelizando, depois cresce, preferem seguir outros caminhos, outros companheiros, né? Passam a se interessar somente pelos problemas materiais, o dinheiro, a moda, e como somos muito influenciados pelos ídolos do cinema, do futebol, né? Inclusive a gente vê como os ídolos da mídia se vestem, do futebol se vestem, como se portam, influenciam muita gente. Então vejam que a importância do que estamos semeando, né? E aí não querem mais saber das lições de Jesus, do Evangelho, né? As pessoas só pensam em seguir esses. Hoje em dia tem muitos YouTubers, né? Os blogueiros querem ficar famosos, ricos como eles, né? Então, a princípio, estavam no bom caminho, no estudo, no, 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 no aprendizado do Evangelho, pensando na caridade, no bem, mas depois tudo isso morre em seus corações, né? Então, a plantia de Deus, ela foi sufocada pelos espinhos do egoísmo, das ilusões da vida material, e morreu, né? Esse é o terreno de espinhos. E o quarto terreno, que é a terra boa, que sejamos todos nós, essa terra boa, né? É o símbolo do coração que escuta o Evangelho, procura compreender, e não só compreender, vai colocá-lo em prática na vida, né? Então é a alma que estuda a palavra do Senhor, ou, né, estuda o Evangelho, e percebendo que está nesse mundo para aprender a verdade e o bem, e assim dá frutos de bondade, se leva para Deus. Nós vamos, com esse estudo da Boa Nova, abandonando nossos vícios, nossos maus hábitos, dedicando-nos então à prática das virtudes, guardando sempre a fé no coração. E olhem só, vamos socorrer os necessitados, os sofredores, e sempre buscando os conselhos de Deus no Evangelho do Cristo, nos aconselhando no Evangelho. Nós temos o Evangelho em nossas mãos, para sempre que tivermos alguma dúvida sobre algo, nós temos onde buscar as respostas, né? Então, o coração nosso, de verdadeiros cristãos, é o bom terreno da parábola. E para que cada semente de Jesus em nosso coração plantado transforme em bênçãos de bondade, de fé, de auxílio ao próximo, a caridade que nós tanto falamos, né? Então, o coração de uma pessoa que deseja sempre conhecer melhor os ensinamentos cristãos que estão contidos nesse Evangelho. E nos esforçamos sempre com sinceridade, então, para fazer a vontade de Deus, a vontade divina, a vontade do Pai, amar, perdoar, crer, ajudar, aprender e principalmente servir. Então, pessoal, para mim não me alongar tanto, dei uma olhadinha na hora agora, eu já falei uns bons pares de minutos. Eu também gostaria de ouvir um pouco mais, já ouvi a Gorete, aprendi bastante. Agora eu gostaria de ouvir os demais universitários. Kátia, o que você teria para nos dizer? Eu sei que você disse que não teve tempo de ler nada, mas o que diz o teu coração? Ai, meu coração está cheio de coisa para falar. Porque, Gorete, parabéns, querida. Parabéns. O teu estudo aí nos enriqueceu bastante, tá? Parabéns mesmo. Eu estava pensando aqui, gente, apesar, eu li, né, eu li o Evangelho, sim, mas eu
não consegui estudar nem pesquisar nada mais. E eu estava pensando aqui, hoje foi um dia daqueles para mim. Assim, tudo que podia ter acontecido para testar a minha impaciência, porque eu sempre achei que eu era uma pessoa paciente, e paciente demais. Aí um dia, o Daniel comentou aqui que a gente não perde aquilo que não tem, então não tem essa de perder a paciência, é porque você é impaciente, né? Só a tua impaciência é que se aflorou. Mas, assim, foi desde mordida de cachorro até problema numa água que apareceu aqui no nosso telhado, que a gente não sabe de onde é que é, e vieram aqui tentar consertar, e eu já achei que não ia dar tempo de eu participar do estudo, porque o rapaz só vinha no final da tarde, e durante o dia foi vindo, e foi acontecendo. E eu fui me envenenando, né? Ficando irritada, ficando preocupada, ficando com raiva. Então, eu estava pensando agora o quanto que a gente é o espinho da semente, o quanto que a gente é a pedra da semente, enquanto que a gente é o sol que queima essa sementinha, que todo dia é nos dado, né, quando a gente acorda. E a gente vai matando, vai matando, vai matando, vai matando. Então, o que eu queria refletir com vocês hoje é isso. O quanto que a gente, né, e não quanto que a gente deixa as situações ao nosso redor matar a nossa sementinha que Deus nos abençoa e nos dá todos os dias. Era isso, gente. Mais uma vez, parabéns, Gorete, parabéns pelo aniversário, né, que agora é que a gente está se vendo. E parabéns aí por todas as informações que tu trouxe, assim, que foram ricas para a gente. Tá bom, querida? Obrigada, gente. Obrigado, Kátia. Realmente, nós ainda, como seres imperfeitos que somos, nos deixamos muitas vezes nos dominar, né, pelas más inclinações, mas nós estamos no caminho, estamos buscando nos melhorar, isso é importante. Eu achei mais o textinho aqui que ficou para trás, depois eu quero ler. Tá bom, se quiser ler agora, pode ler, depois nós concluímos. Então, assim, ó, é só, isso aqui, na verdade, assim, ó, vocês já devem ter lido, ou, né, em outro texto, talvez, do Mestre de Amor, aqui, ó, do Divaldo, né, e da Joana, lá no 48, que fala assim, moeda bondade. Isso aqui é para animar a gente. Porque senão a gente só fica pensando naquilo que a gente não tem, ou não conquistou ainda, ou que resvalou, né? Mas olha aqui, ó, eu vou ler por causa disso, tá? Com licença. Para a gente se achar, né? Tá bom? Então, ó, converte a moeda humilde, porque eu sei que todo mundo faz aí no nosso grupo. Converte a moeda humilde da tua bondade em repositório de luz ao alcance da dor. Com ela descobrirás valiosos recursos que se podem transformar em alegria para muitos seres. Pode ser que na hora a gente até esteja triste, desanimado, ou teve meio aborrecido, né, por algum motivo, mas se a gente conseguir fazer, olha só, alegria para muitos seres. Aí eu vou pular, lá na outra página. Diz assim: com a voz exaltará a verdade, falando sobre a harmonia do amor. Né? Uma conversa às vezes trivial, tu vai falar alguma coisa bacana sobre Deus, sobre Jesus, uma mensagenzinha rápida, e de repente vai despertar naquela outra pessoa e nos espíritos que estão com ela, claro, uma outra visão, um bem-estar, alguma coisa muda, né? Então, com a voz exaltarás a verdade, falando sobre a harmonia do amor, o valor do amor, né? Porque a gente hoje em dia só vê outra coisa. Defenderás a honra ultrajada, emitirás conselhos fraternos. Todos nós já podemos fazer isso, sabemos fazer, né? Entoarás a canção da esperança, abençoarás. Às vezes a gente não abençoa e não abençoa a gente. Uma vez eu escutei um palestrante falando, agora não me recordo, disse assim, que alguém dizia assim, vai com Deus. Aí o Chico também falava, né? Vai com Deus.
E teve um tempo que as pessoas diziam assim, nossa, mas vai com Deus, que coisa mais, né, fora de moda. Que nada, está muito em dia, né? Vai com Deus, quer dizer, abençoando, que a pessoa vá com Deus, fique com Deus. Isso é muito bom, né, gente? Então, ó, somente com esses recursos do físico, né, do nosso físico, poderá ser a fonte de misericórdia para os fracassados na peleja humana, que a gente nunca sabe como é que o outro está. Assim como tem muita gente que não sabe como a gente está, né? Às vezes a gente está sorrindo e não é bem assim. Com a inteligência aplicada, solidariedade, né? A nossa inteligência, colocarmos a serviço da solidariedade, por menor que seja, como singelo dever, já dever de cristão, né? Alçará as mentes e corações ao planalto glorioso da felicidade. E daí, né, Daniel, a gente não vê só o lado material, aquela pessoa ali que está reencarnada, que já está com o físico. Tem o outro lado também, que é o lado espiritual, são as companhias espirituais, que às vezes são mais sofredoras do que aquele que está ali, ou tem, né, um mentor ali, alguém, uma mãe, um pai, um irmão, ou um mentor, né, responsável pela reencarnação daquele ser, que está ali, né, esperando que alguém de bom coração, lembra da história do Chico, né, de alguém de bom coração, Nando Divaldo, chegue e faça alguma coisa, né? Então, ó, com o sentimento afetivo, presentearás o anjo da amizade. Amizade, gente. A amargura distendida na multidão. E recenderás o perfume da compreensão entre os espinheiros da revolta devastadora. Aí vai. É muito bonito, tá? Ó, mestre de amor. É muito consolador. Eu adoro. Muito bom, Adoro, excelente. né? E é Não interessante, pode nada, a gente pode tudo, ó. isso que tu estava citando agora, nós não nos damos conta. A boa palavra, do sorriso, Um não só por, abraço, e não só por aquele que nós estamos vendo, né? os que estão nos observando sem que nós saibamos que eles Alguém estão. manda um evangelhozinho para a gente escuta numa hora assim bem É, difícil, né? E daí já muda a nossa paisagem mental, faz um bem exato, danado a boa palavra. Eu já contei aqui a história que um sorriso salvou a pessoa do suicídio, né? Então, também. nós temos um milhão de formas, né, de semearmos a boa semente, e Exato. muitas vezes sem sequer percebermos que estamos semeando, né? Imaginem assim, agora na casa de cada um de nós, quantos estão assistindo conosco essa nossa conversa? Quantos foram trazidos pelos Espíritos para participar conosco do nosso encontro? Nós estamos aqui em 11, mas no mundo espiritual, quantos têm assistindo conosco? Quantos estão sentadinhos aqui comigo? Graças a Deus, não enxergo. Mas, falando sério, Não, mas é sério, né, Daniel? É oi? sério isso aí. A gente sorri, mas é sério, né? Então, Que a vocês plateia imaginam assim, traga quantos foram trazidos aqui nesse momento? Então, olha, nós também estamos semeando a boa semente agora, mesmo sem, às vezes, nos darmos conta disso, porque através da nossa sintonia, dos nossos espíritos familiares, aqueles que conosco convivem, estão aqui assistindo conosco também, e muitos são trazidos por outros espíritos, porque só através dessa sintonia nossa com esses espíritos, para eles poderem também ter esse aprendizado, entenderem, porque nós temos essa sintonia mais baixa, né? Então, são trazidos por esses espíritos maiores para nos acompanhar, para também eles aprenderem conosco, né? Ter esse aprendizado. Isso é muito interessante, né? Marilza, eu vou passar para ti, Marilza. Bom, Gorete, parabéns pela tua explanação, por todo esse conhecimento que você nos passou, né? E, nossa, maravilhoso, principalmente como um todo, mas esse último texto que você leu, comentou, mexeu bastante até comigo. Marilza, a gente E, precisa de
consola, a gente não pode ficar chorando sempre. Exatamente, Uma coisa tem que secar a nossa lágrima. Isso é uma- exatamente. E também te parabenizar, assim, pelo aniversário, né? Muito obrigada. E Agora já eu estou na- e complementando ali com a Kátia, Kátia, você no caso foi hoje, eu fui ontem. Ontem começou e foi. Esse horário ainda estava a mil. E eu não sei, eu acho que foi o Daniel agora que comentou a questão dos nossos amiguinhos, né? E acredito até que o último episódio da noite de ontem, a minha amiguinha lá estava com um senhor obsessor, alguma coisa, né? Mas, enfim, tem dias que a gente está, que o dia corre maravilhosamente bem, que está tudo bem, e tem aquele dia que, quando vem, não vem nada sozinho, né? Uma coisa puxa a outra. E eu dei uma olhada, assim, fiz uma leitura, dei uma pesquisada, muita coisa já foi comentada pela Gorete, pelo Daniel, e, mas, assim, o que eu deixei para mim, que também não deixa de ter sido comentado, que a parábola do semeador, ela não apenas nos convida a refletir sobre a maneira de como recebemos a palavra de Deus, mas também nos desafia a pensar sobre o tipo de solo que somos, né? E isso é uma coisa que a gente reflete, eu não sei, ao menos eu, diariamente, eu faço a minha reflexão. Não tem horário. Ah, é de manhã, de tarde ou noite. Não. Tem um momento lá que eu falo, mas aqui eu errei, aqui eu podia ter feito diferente, né? E também, como podemos nos preparar para ser essa boa terra e produzir essa boa colheita? E o ensinamento da parábola, Jesus nos mostra que a nossa vida cotidiana e espiritual estão atreladas. E para concluir, essa parábola é uma chamada ao nosso autoexame, que é o que eu disse assim, aquela coisa diária, aquele momento que a gente passa a refletir sobre nós, com que nós temos lido, ouvido, enfim. É um autoexame e ao arrependimento também, né? Porque muitas vezes a gente julga, a gente se autoavalia, mas a gente não vem o arrependimento. Você nunca errou, coisa assim, né? Então tem o arrependimento também, né? Eu teria mais coisas, sim, mas já foi comentado. Então, para não repetir, essa é a minha colaboração. Obrigado, Marilza. Isso que você colocou é um fato. A parábola, na verdade, é para nós refletirmos sobre nós, né? Que terreno nós somos. Mas normalmente a gente fica lembrando do fulano, do ciclano, mas isso aqui servia para o fulano, mas isso aqui servia para o ciclano. Não, serve para mim. Primeiro para mim. Cada um que souber fazer a sua autoanálise, toda vez que nós queremos transformar o mundo, nós podemos transformar uma pessoa nesse mundo, que somos a nós mesmos. Quando nós transformamos a nós mesmos, nós já transformamos o mundo, porque já começamos a transformação. Transformamos uma pessoa, nós, não é? Em primeiro lugar. Vita, posso passar para ti, Vita? Eu queria primeiro pedir autorização para o pessoal, se eu posso ler, porque eu gosto muito, eu me identifico muito com esse livro aqui, que é o Evangelho segundo Emmanuel. Emmanuel, ele faz o Evangelho segundo Mateus, ele tem os comentários de Emmanuel, né? Em cima do Evangelho segundo de Mateus, né? Por favor, traga para
essa leitura. Então, assim, eu peguei a parábola do semeador, é uma leitura um pouquinho grande, mas ele é muito bom. Eu gosto muito porque ele elucida muito aquilo tudo que foi falado e eu gosto bastante. Se vocês me permitem, eu vou ler bem rapidinho aqui para vocês, então. É o seguinte, ó. Eis que o semeador saiu a semear. Semeadores, é a primeira parte. Então, ele segue a parte da leitura do semeador, no caso, né? Então, todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros de boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral. É na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério de luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pecadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu aumentou-se da grandeza a que se lhe acolhe e veio até nós, espalhando Acho que deu um probleminha com a Vita, não é? Bom, vamos seguindo, depois nós ouvimos ela de novo. Ah, voltou, Vita? Pode continuar. Me perdoem, foi sem querer. Acho que eu bati em alguma coisa aqui. Da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundindo-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Auxiliar, amparar, consolar, instruir. Para isso, não aguardes o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou chamado algum. Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. O mestre não se reporta às leiras adubadas ou batalhões escolhidos. Não menciona temperaturas ou climas. Não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se moço no impulso ou amadurecido na experiência, se detinha saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Destaca somente que ele partiu a semear. Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou desertos, pedreiras ou espinheiras que devesse evitar. Esclarece que o
terefeiro plantou sempre e que a penúria ou o insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecer. Saibamos, assim, esquecer-nos para servir. Não importa, venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pela urze de incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e de luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. Palavras ao semeador. Semeador da vida, semeia boa semente. Os corações na terra assemelham-se muitas vezes à própria terra. Não amaldiçoarás o deserto, porque exiba espetáculos de secura. Dá-lhes-á consolo da fonte. Não esmagarás os próprios dedos nas pedras do campo. Removerás o empecilho, amparando a eira. Não impedirás a lama do charco. Alongarás ao pântano o socorro do dreno amigo. Não agredirás o espinheiro. Auxiliarás feliz a limpeza da gleba. Nos caminhos do mundo há muita gente também assim, almas ressecadas de ignorância, enrijecidas de indiferença, atormentadas na sombra, perdidas na crueldade. Não reclames nem condenes. Estende as mãos ao serviço do amor e, tanto quanto possível, semeia sempre. Não exijas, porém, que o fruto chegue hoje. Primeiro o suor do trabalho e a semente no solo. Depois a defesa laboriosa e a verdura tenra, pedindo apoio. Mais tarde, no entanto, surpreenderás jubilosamente a alegria da flor e a bênção do pão. Deixa eu ver se tem mais um pedaço. Não, eu acho que seria isso aqui. Eu acho, assim, que a reflexão de Emmanuel é sempre uma... tá, tem mais duas partes aqui, mas daí fica bastante longa a leitura, né? E eu não gostaria de me alongar. Gostaria também de dar o meu feliz aniversário a você, Gorete, e agradecer a tua explanação maravilhosa, é a de todos, né? E o conhecimento que vocês nos trouxeram também hoje à noite. Pedir desculpas pela leitura ter sido meio grande, teria uma outra parte, mas eu gosto muito sempre do esclarecimento de Emmanuel, né? E eu tenho esse livro que ele esclarece o Evangelho de São Mateus, que eu gosto bastante. Então, a todos vocês, muito obrigado, e seria essa a minha parte de hoje. Obrigado, Rita. Emmanuel sempre nos traz muitos ensinamentos, sempre é muito agradável ouvir os textos de Emmanuel, né? Eu sou suspeito em falar, pode ver que a maioria das minhas mensagens são de Emmanuel, eu gosto muito, muito bom. Então, vou passar, então, agora a nossa palavra ao nosso casal maravilhoso, seu Edgar, Dona Marilene, vou deixar com os senhores agora, fiquem bem à vontade. Eu não quero falar. Eu não tenho palavras para falar, porque a Gorete foi maravilhosa, o Daniel foi maravilhoso, a Cátia foi bem ali também. Todos vocês falaram tudo que tinha a falar, a Vita também, nessa leitura maravilhosa do Emmanuel, né? Fiquei sem palavras para falar, porque hoje, graças a Deus, a gente ouviu bastante coisas boas de vocês. Mas eu fiquei feliz hoje com vocês, porque eu vi que eu sou imperfeito ainda. Graças a Deus, eu sou imperfeito. Eu fiquei feliz, eu vou dormir melhor hoje, sabendo que eu não sou perfeito. Mas como disse a Gorete ali e o Daniel também, a gente tem condições de melhorar. Tem condições de conseguir um pouquinho dessa semente que a gente tem. Todos nós temos um pouquinho de semente no coração. Temos condições de semear essa semente que a gente tem. Porque a gente tem um ditado que diz assim, tem um ditado que fala, né? Que a gente olha para o mundo, aquilo que nós temos no nosso coração. Nós somos imperfeitos, nós temos condições, como filhos de Deus que nós somos,
temos condições de plantar boa semente ainda. Exercitar a boa semente, embora mais pequenininha, mas temos condições de fazer isso. Graças a Deus, né? Muito obrigado pela exposição de vocês. Fiquei muito feliz hoje de participar da aula. Fiquei feliz também de poder ver a carinha de vocês. Gorete, que Deus te abençoe sempre e fortaleça teus ombros pelo teu aniversário. E Daniel, está de parabéns também. Ele tem um timão aí, um time muito bom que está aí para disputar palmo a palmo as boas coisas da vida. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, senhor Edgar, pelas palavras. Passamos para Marilene. A Cristina queria falar hoje que ela não está com condições de falar. Ah, então tá. Tranquilo. Então, Marlise, alguma coisa a acrescentar, Marlise? Acho que deu, microfone. Boa noite a todos, então, obrigado por me aceitarem no grupo, né? E quero dizer, assim, que quando eu li hoje, eu já venho estudando desde ontem, mas hoje, quando eu parei, sentei, eu só me perguntei assim, puxa, em que solo eu estou, que solo eu sou, né? Mas aí logo me veio a reflexão, não. Acho que a gente permeia no decorrer da vida em todos os solos, e precisamos nos aperfeiçoar. E esse é o meu objetivo, por isso que eu estou nesse grupo. Quero agradecer, Gorete, você foi brilhante na tua explicação, agradecer ao Daniel também pelo convite, e espero contar com as grandes iluminações que vocês fazem, nas reflexões que vocês colocam para a gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigado a você, Marlise. Estamos todos juntos nessa caminhada evolutiva, não é? Muito bem. Assis, posso passar para ti, Assis? Tá sem som ainda. Se eu te falar, guri. Agora sim. Aqui tá um calorão, mas um calor, oh, meu Deus do céu. Né? Mas eu te falar assim, ó, o que eu vou falar perante grandes conhecimentos e grandes expressões que foi manifestado pelas colegas aí, olha. Tá, eu sei que tô no lugar certo, porque vai fazer com que tá fazendo com que eu tenha que aprender um pouco mais também, evoluir, né? E referente assim aos terrenos, tá? Eu estou em dúvida se eu sou do espinho ou sou da pedra. Né? Mas quando a gente acha que tá evoluindo, tá paradinho. Mas quando a gente acha que tá paradinho, até deu um empurrãozinho para frente. Mas estamos nessa caminhada. Eu quero parabenizar a aniversariante. Eu estou aprendendo a ser político, né? Tudo só no enrolation. Pessoal, uma boa noite a vocês. Fiquem com Deus. Muito bem. Então, pessoal, mais alguém gostaria de alguma colocação a mais? Todos tranquilos? Muito bem. Vamos ir para a nossa mensagenzinha. E é interessante, a nossa mensagem, ela também... Só um pouquinho que eu vou... Ela também entra nessa parábola. Pronto. Estão vendo a nossa imagem? Muito bem. Então vamos à nossa mensagem de hoje, que ela é bem interessante. Então, ela nos diz assim: cada vez que imploramos os favores do Altíssimo,
Não nos esqueçamos, estou separado ali, mas né, não nos esqueçam, não nos esqueçam, tá certo? Não nos esqueçam. Vamos começar de novo, então. Cada vez que imploramos os favores do Altíssimo, não nos esqueçam os recados, os avisos, as lições e as advertências que havemos recebido do amoroso Senhor. É interessante como nós recebemos avisos sobre, muitas vezes, alguns equívocos que nós estamos cometendo, em todo sentido, tanto materiais como os morais. Nós vamos recebendo aquele avisinho: olha, tu tá pisando na bola, olha, tu tá te passando um pouquinho. E aí, quando vem depois a consequência daquilo que nós recebemos, os avisos que nós estávamos nos equivocando, nós não entendemos, né? Mas como comigo? Por que eu? Imagina assim, nós estamos exagerando na comida, exagerando na bebida, e aí o nosso organismo está dando avisos. De repente uma dor de cabeça, uma dor na barriga, uma dor no peito, mas nós não prestamos atenção nesses avisos, não é? E continuamos com os nossos exageros, com nossos equívocos. E aí, de repente, vem lá o infarto, o AVC, enfim, falando em termos materiais, mas aí existem as questões morais também. Nós, muitas vezes, somos maledicentes, não é? E como somos, como gostamos, às vezes, daquela tradicional fofoquinha. Mas tu viu fulano? E nós damos corda para essa conversinha muitas vezes, não é? Esquecemos das 3 peneiras, aquela pelas quais deve passar tudo aquilo que vem nos trazer. E aí as consequências são... Depois nós vamos ter que arcar com as consequências, como se diz. Quando falamos mal de alguém, quando somos negligentes com a saúde, tudo tem depois o seu retorno. Mas nós temos os avisos antes. Olha, isso aí que está fazendo não vai ser legal. Né? Quem está sempre mal-humorado, sempre discutindo, brigando, tudo está ruim. O que vai trazer para o nosso organismo, muitas vezes, né? Questões de saúde gravíssimas. Então a gente esquece que nós estamos sendo avisados em todos os sentidos, moral e material. E aí, olha, a bondade do Pai está sempre nos trazendo esses avisos, essa advertência. Nós é que não prestamos atenção. E depois, ali na frente, quando as coisas não se sucedem conosco, né? Por que aconteceu comigo? Por que comigo? Porque fui eu que produzi, né? Nós esquecemos que nós vivemos sob a lei de causa e efeito. Tudo que nós estamos vivendo hoje teve uma causa anterior, produzidas por nós mesmos, né? Mas, para não me alongar muito, alguém gostaria de comentar sobre a nossa mensagem? Todos tranquilos? Muito bem. Essa mensagem, ela está lá no livro Falando a Terra, do Chico Xavier, do espírito chamado André Cristo. Esse livro é interessante, eles são de vários espíritos, espíritos diversos, né? Aqui tem Emmanuel, tem Meimei, tem Emmanuel, tem André Luiz, e tem espíritos que eu não tinha conhecimento, por exemplo, esse André Cristo, nunca tinha ouvido mensagens desse espírito, né? Mas está nesse livro do Chico Xavier. Então, pessoal, voltando então ao nosso estudo, vocês lembram que nós estamos falando sobre o quê? Sobre as mesas girantes, né? E que era um espetáculo que começou com as irmãs Fox dos Estados Unidos e foi para a Europa, essas questões das manifestações dos espíritos, porque foi um movimento calculado pela espiritualidade para fazer com que despertasse a atenção da humanidade para essas questões espirituais, né? Preparando já para Kardec fazer, então, mais adiante a codificação. E aí nós vimos o quê? Lembro que eu trago o nome, dou uma pequena biografia para nós saber de quem estamos falando, em que a grande maioria das pessoas
não prestava atenção na profundidade dessas manifestações, mas tinham alguns espíritos mais intelectualizados, mais moralizados, enfim, que começaram a prestar atenção, mas a grande maioria deles entrou ali para desmistificar, desmascarar essas manifestações. Então, nós temos lá César Lombroso, né, italiano, que depois se tornou espírita. Nós temos, lembra que nós falamos do John Worth Edmunds, que era juiz, membro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Falamos sobre James J. Mapes, um químico, inventor e educador. Também falava sobre Robert Hall, químico e professor da Universidade da Pensilvânia. Robert Daley Owen, né, político, editor do jornal Jacotino, Ventura editor do jornal Jacotino. Aí temos também o padre, né, Ventura de Raulica, que era pregador, filósofo italiano, e que tinha ideias próximas de Lacordaire e Lemané. Lembram quem era Lacordaire e Lemané? Eu falei? Que eram aqueles dois padres católicos que desencarnaram, e se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem mensagem deles. E é interessante que eles, à época de Kardec, ainda estavam encarnados. Então vejam que espíritos já de uma envergadura, de uma condição que logo após o desencarne já vieram trazer mensagens no Evangelho, não é? Então, nós já vimos essa parte. E seguindo, então, estudando dentro do que nos diz o livro Tomo 1, né, diz assim, a imprensa, então, informava e tecia largos comentários acerca das estranhas manifestações, e a não ser o grande filósofo inglês Faraday, o sábio químico Chevreul, o conde de Gasparim, o marquês de Virville, o abade Moinho, Arago, Babinet e alguns outros eminentes homens de ciência, bem pouco se importavam em descobrir-lhe as causas, em explicá-las. A maioria dos acadêmicos, olhando os fenômenos com superioridade e desdém. Então, aquilo era um divertimento que, a não ser essas grandes mentes intelectualizadas, somente espíritos já com intelecto muito desenvolvido, para ter uma atenção para esse tipo de fenômeno diferente do comum da humanidade, né? Porque eram cientistas, então já olhavam de uma forma diferente. Então, como eu disse antes, eu sempre gosto de trazer um pouquinho sobre cada um, talvez muitos conheçam mais história que eu, possam auxiliar também em alguma informação, por exemplo, Faraday, o Chevreul, o Gasparim, Marquês de Mirville, o abade Moinho, Arago, Babinet. Então, eu faço uma pequena biografiazinha, assim. O Michael Faraday, nascido em 22 de nove de 1791, desencarnou em 25 de agosto de 1867, portanto, 2 anos antes de Kardec, né, em Londres, na Inglaterra. Quem foi ele? Um físico e químico britânico que atuou com fortes contribuições para os estudos do eletromagnetismo e eletroquímica. Suas descobertas englobam os princípios básicos da indução eletromagnética, que é a variação no fluxo do campo magnético através dos materiais condutores, induz o surgimento de uma corrente elétrica. Então, vejam, inventores que já deixaram algo para a humanidade que nós aproveitamos hoje, né? Quem não tem um bom aproveitamento da eletricidade, do magnetismo, né? Então, o diamagnetismo é o que ocorria quando os elétrons orbitam de tal maneira que seus pequenos campos magnéticos se cancelam. Isso é, não são atraídos por ímã. Exemplos comuns de materiais diamagnéticos, o cobre, o ouro, o bismuto, o quartzo. E a eletrólise, que é um processo físico-químico que utiliza a energia elétrica de uma fonte qualquer, como a pilha ou bateria, para forçar a ocorrência de uma reação química
de produção de substâncias simples ou compostas, que não podem ser encontradas na natureza, ou não são encontradas em grande quantidade. A eletrólise da água, por exemplo, é uma maneira direta de obter o hidrogênio e oxigênio no estado gasoso, com elevado grau de pureza. Olha o oxigênio, o bem que faz nos hospitais, para aqueles que têm enfisema pulmonar, enfim, que necessitam de oxigênio. O próprio hidrogênio hoje em dia estão falando muito o hidrogênio verde, né? Hidrogênio puro, carros sendo lançados com hidrogênio. Então vejam de que época é isso aí, em que só agora estão tirando proveito, né, de tudo isso que esses espíritos altamente intelectualizados nos deixaram, né? Então Faraday é considerado um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Quanta coisa ele trouxe que nos deixou, né? Sobre a eletricidade, sobre o magnetismo, sobre o oxigênio, o hidrogênio, de como decompor a água nesses dois elementos, né? Muito utilizados hoje. Por exemplo, as células-tronco, o próprio os espermatozoides, enfim, óvulos, tudo onde é que é congelado? É no hidrogênio, né? No hidrogênio líquido. Então vejam, tudo isso são invenções aproveitadas desses seres, desses espíritos, né, altamente intelectualizados, né? Aí temos também o Michel Eugène Chevreul, nascido em 31 de agosto de 1786 em Paris, e desencarnou em 9 de abril de 1889, portanto, 20 anos depois de Kardec, né? Foi um químico francês, filho de Michel Chevreul, nasceu em Angers, na França, onde seu pai era médico e professor da escola de obstetrícia. Então, seus primeiros trabalhos com gorduras animais revolucionaram a fabricação de sabonetes e velas. Quem não usa sabonete e vela até hoje, não é? E levaram ao isolamento dos ácidos graxos. Quem já não ouviu falar isso, né? Ácidos graxos, enfim, heptadeconoico, margarico, esteárico e o eleico. Na área médica, ele foi o primeiro a demonstrar que os diabéticos excretam glicose na urina e a isolar a creatina. Em 1862, entrou para a Academia Francesa de Ciência na vaga de Joseph Louis Proust. E aí eu estava lendo ali essa primeira parte, né, que ele foi o primeiro a demonstrar que os diabéticos excretam glicose na urina. Eu lembrei de um exame meu, eu tenho a pré-diabetes, e no fazer o exame de urina deu essa glicose. Então eu posso confirmar o que tá dito por ele, né? Aí tínhamos também o Agenor de Gasparim, ou Conde de Gasparim, nasceu em Orange, em 12 de julho de 1810, e desencarnou em 8 de maio de 1871, em Prêmio, escritor e teólogo evangélico, cofundador da União das Igrejas Evangélicas Livres da França, de origem corso, filho de Adrien de Gasparim, político e agrônomo, que se tornou conhecido por meio de diversos trabalhos sobre agricultura. O pai dele já era influente na França, né? Criado para a vida pública, estudou em direito em Paris no final da Restauração e esteve sob a monarquia de Júlio, chefe de gabinete de seu pai, que ocupava o Ministério da Agricultura, depois o do Interior. Já se ouviu falar em nepotismo, né? Que já tem um claro caso de nepotismo. Nomeado mestre dos pedidos ao Conselho do Estado, tratou das causas às quais deveria dedicar toda a sua vida. Em um livro intitulado, vou ler em português, A Escravidão e o Comércio. Ele se pronunciou a favor das medidas mais favoráveis aos negros e atacou a escravidão a princípio. Então, veja, já era uma alma mais iluminada, né? E aí eu estava vendo, quem já não ouviu falar em Corso, né? Lembra do Napoleão? Quando falava em Napoleão, o Corso?
O que é o corso ou a Córcega, né? São pessoas naturais da Córcega. E é o idioma nativo também dessa ilha. A Córcega é interessante. Até 1768, ela pertencia à Itália, quando a França invadiu a ilha. E Napoleão Bonaparte nasceu na Córcega, por isso o Corso, chamava Napoleão o Corso. Mas deixou ainda criança a ilha da Córcega, né? E França e Córcega têm uma relação assim bem complicada, até os dias de hoje, são 240 anos, e, e se manifesta esse desentendimento através do povo, que é apegado às suas tradições, né, e à sua língua, que eles chamam o Corsu. Eles chamam de dizer assim que é uma linguagem poderosa, e o mais italiano entre os dialetos da Itália. Então vejam que, como é que nós diríamos, né, é o bairrismo, aquela coisa que a gente tem, né, de cada um defender a sua cidade, o seu estado, a sua pátria, enfim, né? Então, esse é o nosso amigo Conde de Gasparim aqui, que foi muito incentivado pelo pai na vida pública, né? Então, pessoal, chegamos no nosso horário. Alguém gostaria de algum comentário, algum questionamento, alguma colocação também? Eu não sou o dono da verdade, né? Vamos deixar claro isso. Se alguém tem algo a acrescentar sobre essa parte histórica que nós vimos, por favor, fiquem bem à vontade. Muito bem, pessoal. Então, hoje, eu vou convidar o senhor Edgar para fazer uma prece para nós, a prece final. E eu queria dizer o seguinte: hoje a nossa querida amiga Josi não pode participar. Não sei se ela conversou com mais alguém, eu até não quis conversar no grupo. Ela sofreu um acidente, ela caiu. Ela já comentou conosco que ela tem um mercado. E daí, eu mandei bom dia para ela há alguns dias, ela não respondeu. E como nós sabemos, ela já teve um infarto, né, esteve hospitalizada. E agora, no mercado, ela me contou, ela estava hospitalizada esse dia que a gente conversou. Ela teve diz ela assim, que simplesmente apagou. E ela caiu dentro do mercado e se machucou, segundo ela, eu não vi, né? Se machucou bastante, inclusive quebrou 2 dedos do pé. E ela estava internada bem... E ela não sabe dizer o que houve, ela simplesmente que apagou. E aí ela foi levada pelo filho, no hospital, estava internada. Então eu vou pedir que todos nós, na prece, mentalizemos a Josi para que ela se recupere e para que esteja o mais breve possível nos fazendo companhia nos nossos estudos. Senhor Edgar, posso pedir para o senhor fazer a nossa prece final? Sim, pode ser sim. Vamos mentalizar nosso querido Mestre Jesus. Agradecer a Deus por tudo, pelo dia maravilhoso que nós passamos hoje. Embora, como a Kátia falou, um dia meio difícil para ela, mas Deus coloca sempre o momento certo para nós, nos momentos. Não existe momento errado. Deus escreve por linhas certas, né? Não por linhas tortas. Deus, nosso Pai, sois tudo poder e bondade. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concedeu na noite de hoje, estarmos juntos novamente, com esse grupo maravilhoso. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa também as pessoas que estão nos hospitais, nas enfermarias, os moradores de rua, que estão nos presídios, nos manicômios, no CASE, onde tiver uma dor, Senhor, que a tua paz, teu amor se faça. Também a nossa querida irmã que sofreu um acidente, seja amparado pela equipe de Bezerra de Menezes. E cada um de nós, nos nossos lares, nossos familiares sejam abençoados e amparados. Que reine a paz, o amor, a luz e a esperança de dias melhores. Abençoa, Pai, nossa noite de hoje e o dia de amanhã. Seja um dia de esperança, de luz, muita paz, muito amor, muita luz no coração de todos. Fique com nós, Senhor. Que assim seja.